Atos, capítulo 2, do verso 42 até o verso 47. A palavra do Senhor diz assim: como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós queremos te agradecer, porque cremos que os nossos louvores foram recebidos diante do Senhor. Da mesma forma, Pai amado, que nós somos gratos pelas ofertas que aqui foram depositadas para a Tua obra, ofertas e dízimos que têm sustentado, Deus amado, esse trabalho, e são prova da Tua fidelidade para conosco. Abençoa-nos agora, Pai, quando nós abrimos a palavra para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para que possamos entender essa palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler uma pequena frase escrita por João Calvino a respeito da igreja. Ele disse assim, que a igreja enche o mundo todo e é peregrina sobre a terra. Ela tem a sua origem na graça celestial, pois os filhos de Deus nascem não da carne e do sangue, mas pelo poder do Espírito Santo. Eis a razão porque a igreja é chamada de mãe dos crentes. E indubitavelmente, aquele que se recusa a ser filho da igreja, em vão deseja ter a Deus como seu pai, pois é somente através do ministério da igreja que Deus gera filhos para si e os educa até que atravessem a adolescência e alcancem a maturidade. Uma oportunidade que nós temos nesta noite de refletir um pouco sobre igreja, já que estamos celebrando o aniversário da nossa igreja. Eu fico pensando aqui, meus irmãos, como igreja, será que nós estamos alegres, felizes, satisfeitos com aquilo que nós somos hoje? O tema que eu dou a esse sermão é a igreja que desejamos ser. E eu encontro aqui nesse texto que nós lemos algumas lições preciosas a esse respeito. O texto que nós lemos, meus irmãos, é quando ali no início, após o Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, e Jesus já havia dito aos discípulos: permaneçam em Jerusalém, fiquem até que do alto vocês sejam revestidos do poder, não saiam sem este enchimento. Nós temos no capítulo 2 a descrição da descida do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, e imediatamente após a descida do Espírito Santo, nós temos Pedro que prega um sermão que está descrito no capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 36, e após a pregação de Pedro, nós temos ali, meus irmãos, descrito que 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas, naquele dia foram agregadas à igreja, se converteram. É algo maravilhoso, meus irmãos. Eles começam agora a se reunir, não como
apenas como uma grande igreja, porque a reunião não era apenas no templo, mas também nos lares. Então, em pequenas igrejas, esse grupo grande de pessoas que agora passam a se reunir como filhos de Deus, como servos do Senhor, como igrejas de Jesus Cristo. E a maneira como esses 3.000 passaram a viver, a partir daí está descrita então nesse texto que nós lemos, do versículo 42 até o versículo 47. A igreja não nasceu aqui no Pentecostes. A igreja, ela nasceu lá atrás. Abraão é o pai da fé. Nós sabemos, meus irmãos, que Israel é a igreja do Velho Testamento. A igreja não nasceu no Novo Testamento, é o plano de Deus desde toda a eternidade. A igreja nasceu no Éden, ali na promessa do Redentor, de Gênesis 3,15. A igreja nasceu no coração da Trindade, na eternidade, que já escolheu os seus eleitos, como o apóstolo Paulo diz, antes da fundação do mundo. Então nós temos que entender que esse momento aqui é um momento importante, não do nascimento da igreja, mas dessa transição, da nova aliança, esse novo momento após a vinda de Cristo, o cumprimento do seu ministério, a sua ascensão aos céus e, consequentemente, a descida do Espírito Santo. Portanto, olhando para a vida desses irmãos aqui, desta igreja descrita aqui em Atos 2, conhecida como a igreja primitiva, eu quero tirar algumas lições para nós, porque eu acho que muito do que nós queremos ser está aqui, ou deve estar aqui. Há pelo menos 3 características desta igreja que eu tenho plena certeza que nós, como igreja aqui hoje, também queremos ser. Queremos parecer com eles, queremos seguir nessas mesmas pisadas. Então eu quero compartilhar com você, nesta noite, 3 dessas características, podendo afirmar então, em primeiro lugar, que a igreja que nós queremos ser é uma igreja que persevera na doutrina. O texto começa assim, no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a igreja que nós queremos ser aqui, na cidade de Ribeirão Pires? Nós queremos ser uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Nós queremos ser uma igreja que persevera na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. O que é perseverar? Perseverar é permanecer firme, constante, é não mudar. A ideia, tanto na língua portuguesa como no grego, é exatamente, o grego é o texto original em que foi escrito o Novo Testamento, lá também o sentido é o mesmo, é dedicar tempo, energia, esforço a um objetivo específico, a ideia de continuar, de manter, de guardar, de engajar-se com persistência, ou seja, aqueles irmãos que se converteram junto com os outros que já também faziam parte da igreja ali, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, um grande grupo de pessoas que experimentaram uma transformação produzida pelo Espírito Santo de Deus e que agora estavam envolvidos nesse processo de crescimento. Eles receberam a palavra e se firmaram na palavra. E a palavra aqui, o evangelho, aqui a doutrina dos apóstolos, é algo ao mesmo tempo que simples, porque a mensagem era simples. No capítulo 2, versículo 36, Pedro fala a respeito do ministério de Cristo, e ele diz assim no versículo 36, finalizando: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, aquele que morreu na cruz. Ele foi agora feito por Deus, Senhor e Cristo. Ele cumpriu a sua obra, ele cumpriu o seu ministério. E diante disto, diante desse conhecimento, o que fazer? Eles perguntam, no capítulo 2, versículo 38, Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. O evangelho, meus irmãos, é algo simples, é reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que Ele veio aqui para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, e assim nos arrepender desse pecado, e aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Paulo vai dizer lá na frente, no capítulo 15,
da primeira carta aos Coríntios: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja que era uma mensagem direta, simples, objetiva, não havia grandes construções teológicas, isso vai vir com o tempo, com a caminhada, mas veja, eles estavam aqui perseverando nessas verdades e crescendo em outras verdades, que é o ensino apostólico, sem se afastar desta verdade. Como igreja aqui em Ribeirão Pires, nós queremos ser assim também, porque há um grande perigo, meus irmãos, que é o perigo de, na caminhada, nos desviarmos. Ora, o que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, uma igreja daquele tempo também: admira-me que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. A experiência da igreja na Galácia não era muito boa. Alguns irmãos estavam deixando o genuíno evangelho e abraçando outro evangelho. Por isso que Paulo diz: não façam isto, porque pode descer um anjo do céu, se trazer outro evangelho, que não é esse que eu estou pregando, o evangelho dos apóstolos, a base doutrinária apostólica, que seja considerado anátema. Porque corremos o risco, como as igrejas do primeiro século correram o risco de se afastar do caminho. Por isso a importância de perseverar, meus irmãos. Aqueles crentes foram gerados pela palavra verdadeira, pela palavra genuína, e deveriam permanecer dentro dessa palavra genuína e verdadeira. Ocorre muitas vezes no nosso tempo também que muitos foram gerados não por um evangelho verdadeiro, não por um evangelho genuíno, porque, meus irmãos, se essa igreja vivia do jeito que vivia, é porque de fato eles foram transformados por Jesus Cristo, eles foram alcançados pelo evangelho genuíno, não o falso evangelho, porque o falso evangelho vai produzir um falso cristianismo e não vai produzir aquilo que está descrito aqui nesse texto que nós lemos. Mas o verdadeiro evangelho, sim, vai produzir esse cristão que, em primeiro lugar, persevera na doutrina, aquilo que ele recebeu, ele vai continuar. Portanto, meus irmãos, conhecimento e prática são duas coisas que devem andar juntas. Nós precisamos praticar, mas para praticar eu tenho que conhecer. Por isso que eu preciso permanecer na doutrina. Não bastava a experiência ali do Pentecostes, não bastava aquele momento apenas, não, deveria haver um crescimento dia a dia, momento a momento, e era isso que aqueles irmãos estavam fazendo no permanecer, no perseverar na doutrina. Isso tem a ver com conhecimento, com busca, com aprendizado, com pensamento, meus irmãos. Como já dizia John Stott naquele pequeno livreto, um clássico cristão: crer é também pensar. Quem disse que o cristianismo anula a nossa mente, o nosso pensamento? Pelo contrário, fé é razão, fé é conhecimento. Esse espírito de anti-intelectualismo, isso não é cristão, meus irmãos. O Espírito Santo nos leva ao conhecimento, ao estudo, à verdade, a buscar cada vez mais, cada vez mais. Por isso que eles estavam ali aprendendo, e aprendendo com os mestres daqueles dias, que eram os apóstolos. Eles reconheciam esta necessidade. Quantos crentes hoje sequer reconhecem essa necessidade? Com as inteligências artificiais, dizem: não preciso mais de pastor, não preciso de igreja, eu tenho um Google, só colocar lá que eu já tenho tudo que eu preciso, todo o conhecimento que eu preciso. Não é assim, meus irmãos. Nós precisamos perseverar na doutrina, e Deus tem capacitado pessoas para nos ajudar, para nos ensinar, assim como naquele tempo os apóstolos faziam esse papel, esse trabalho. Portanto, eu preciso sim aprender. É claro que isso não deve ser também algo que nos ensoberbeça, porque há os dois extremos: aquele que pensa, não preciso estudar, eu não preciso conhecer muito a Bíblia, não preciso me aprofundar muito. O outro é aquele que se enche desse conhecimento
e se ensoberbece com ele. Aquelas pessoas que querem, quem sabe mesmo através do seu conhecimento, se sobrepor a outros, até na sua forma de falar difícil, para mostrar uma pseudo-espiritualidade, os atributos incomunicáveis de Deus, o antropopatismo. Meu irmão, o que você é? Você é supralapsariano ou você é infralapsariano? Nem sabe o que é isso, né? Termo teológico tão complexo, mas muitos estão tão cheios disso e que se perderam também no caminho. Não é essa a questão é o Salmo 119, que o salmista coloca ali o amor que ele tem pela palavra. Em um dos versículos, versículo 97, ele diz assim: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite. Qual a igreja que nós queremos ser? É uma igreja que persevera na palavra, uma igreja que persevera na doutrina, que tem uma reta doutrina, e tendo uma reta doutrina, nós teremos uma reta prática também. A prática vem da doutrina. Uma doutrina correta vai nos conduzir a uma prática cristã correta. Mas essa igreja aqui, meus irmãos, também, ela nos traz uma outra característica que queremos também, desejamos ter e desejamos ser. Em segundo lugar, a igreja que nós queremos ser é uma igreja que assume um compromisso de vida comunitário. O texto diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos, é interessante como esses irmãos experimentaram essa vivência. Isto perdurou por algum tempo. Alguns vão dizer que esse período aqui é cerca de 2-3 anos na história da igreja, ou seja, não foi uma coisa assim tão rápida, não. É uma experiência que permaneceu por algum tempo e vai trazer frutos lá na frente. Veja que eles não apenas perseveravam na doutrina, mas perseveravam também na comunhão. Aquela igreja tinha prazer na comunhão, porque cristianismo, meus irmãos, não é apenas uma bela filosofia. E tem gente que abraça o cristianismo como uma bela filosofia de vida. Lê a Bíblia, que coisa linda. As parábolas de Jesus, que coisa linda esses ensinos. Os salmos, as histórias bíblicas. Mas para muitos isso é apenas história. Não entendem que o que está escrito aqui é palavra, é regra de fé e de prática, ou seja, são coisas para serem vividas no dia a dia. E esse grupo de irmãos aqui estão vivendo assim. Não que não há lutas, não que não há problemas, e a Bíblia não esconde as lutas e os problemas. Continue lendo e você vai ver. No capítulo 5 já tem mentira na igreja, que como consequência vai trazer morte. Ananias e Safira. Vai ter briga entre os irmãos. Mesmo Paulo e Barnabé vão discutir pelo reino, mas vão discordar em relação a levar ou não João Marcos para a viagem missionária. Pedro vai ter problema para pregar aos gentios, ele não quer ir lá na casa de Cornélio. Enfim, você vai vendo que a igreja, ela tem dificuldades, ela tem problemas, ela tem lutas, mas é uma igreja que vive, meus irmãos, e persevera na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque tudo isso faz parte da vida da igreja, faz parte do crescimento da igreja, porque esse crescimento tem a ver com reconhecimento da limitação um do outro. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, estamos crescendo juntos, aprendendo juntos, mas nós nos amamos e amamos estarmos uns com os outros, nos relacionar uns com os outros. Isto é igreja. É tão importante dizer isso nesse tempo em que temos perdido essa característica. As igrejas do tempo moderno, que têm perdido essa ideia da comunhão, do ajuntamento. A igreja muitas vezes é um lugar onde as pessoas vão e nem se conhecem. Mega igrejas onde as pessoas se encontram e nem sabem o nome umas das outras. Talvez moram na mesma rua e nem sabem que são membros da mesma igreja ou frequentam a mesma igreja. Ou mesmo em igrejas menores, pessoas que estão ali, mas que não têm um compromisso da comunhão. Meus irmãos, igreja não é um lugar apenas para frequentar,
mas é um lugar para você viver, para você participar. Eu estou apaixonado por Deus. Quem é apaixonado por Deus, pela palavra de Deus, também é apaixonado pelos seus irmãos, pela igreja. Não tem como amar o noivo sem amar a noiva. A Bíblia usa essa figura. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Se você ama Jesus, você ama a igreja, você ama a família do Senhor. E esse é um bom diagnóstico para nós. Você já pensou isso, meu querido irmão? Você ama a igreja? Você gosta de estar na comunhão dos irmãos? Seus filhos amam a igreja? Gostam de estar aqui na comunhão dos irmãos, de se relacionar com os irmãos? É um bom termômetro, porque muitos, infelizmente, buscam outros lugares e dão prioridade para outros lugares que não a casa do Senhor. Não tem aquele sentimento do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É lá que eu quero estar. Lá é que estão os meus amigos. Eu tenho amigos lá fora também que não são evangélicos. Eu preciso deles porque eu vou testemunhar para eles de Jesus. Mas essencialmente os meus melhores amigos estão aqui, e não tem como ser diferente, meus irmãos, porque é aqui que nós gastamos a maior parte do nosso tempo, e que nós temos as afinidades, pessoas que creem como nós, gostam das coisas que nós gostamos, andam nos lugares que nós andamos, e não tem como. O melhor amigo tem que estar aqui na igreja, tem que estar no caminho do Senhor juntamente comigo. João, o apóstolo, escreveu: se eu disser que eu amo a Deus, mas odiar a meu irmão, eu estou mentindo, porque Deus é espírito. Se eu digo que eu amo a Deus que eu não vejo, mas não consigo amar ao meu irmão que eu estou vendo, o meu cristianismo está errado, alguma coisa está errada. Talvez lá no começo está errado. Não foi o evangelho verdadeiro que o alcançou, porque o verdadeiro evangelho, meus irmãos, nos leva então a uma verdadeira comunhão. Você, quando se torna um cristão, você se envolve em uma transformação do eu solitário para um nós comunitário. Não é mais eu, agora é nós. E não é a ideia de agrupamento apenas, não é ajuntamento de pessoas, não, é de igreja, é de comunidade. Por isso que o texto diz: comunhão, partir do pão. O que é partir do pão? Partir do pão é uma referência tanto à ceia do Senhor, que naquele tempo e naquele momento, como mandamento do Senhor, vai ser celebrado nas casas, durante as refeições, e as próprias refeições, ou seja, eles partiam o pão, a ideia tanto espiritual como físico. A comunhão deles era tanta, meus irmãos, que eles estavam vivendo o todo da vida na presença do Senhor e na presença dos irmãos. Eles entenderam de fato o que é ser servo, porque nós somos chamados para isso, para sermos servos. Jesus, ele disse exatamente isto. Eu dei o exemplo. Vocês querem me seguir? Vocês precisam também estar prontos para servir uns aos outros. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E nós, como igreja, da mesma maneira. Por isso que nós partimos o pão, nós não guardamos o pão, nós não escondemos o pão, nós partimos, nós repartimos. A ideia aqui pode ser ampliada exatamente nesse sentido. Nós abrimos os olhos para as necessidades uns dos outros, porque há carências, há necessidades das mais diferentes formas, e nós estamos prontos como igreja a ajudar, a rir, se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Esta é a igreja que nós desejamos ser, uma igreja que assumiu este compromisso de uma vida comunitária. Meus irmãos, nós temos que nos engajar. O versículo 44 e 45 diz que eles estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam entre eles conforme ou à medida que alguém tinha necessidade. Veja que coisa interessante, meus irmãos. A interação deles era tanta que eles estavam prontos a abrir mão até mesmo dos seus bens, das suas propriedades.
para abençoar os outros. Por dois motivos: por entenderem o amor cristão e o que é partilhar de fato, como um todo, a comunhão, e também por saber que a vida aqui é passageira. E meus irmãos, quem vive na esperança da volta de Cristo sabe que ajuntar tesouros aqui nessa terra, tudo vai ficar aqui. Para que 10 casas? Eu preciso morar só em uma. Para que eu vou ficar acumulando, que é o que o ser humano se tornou com o passar do tempo, e se esquecendo do próximo, e se esquecendo do outro. Não era obrigatório, ninguém era obrigado a fazer isso, isso era ato voluntário. Tanto que no texto de Ananias e Safira, eles são questionados: vocês não precisavam vender, e não precisavam dar nada, só que eles venderam e mentiram, dizendo que venderam por um preço, quando na verdade não foi exatamente aquilo. Mas eles não precisavam ter feito daquela maneira. O ato era voluntário, não uma regra. Mas ele nos ensina muito, meus irmãos, um sentido de como esses irmãos estavam prontos, como eles eram generosos. Será que nós temos essa generosidade no nosso meio? Eu acredito que sim, meus irmãos. Eu olho para a nossa igreja e vejo tantos irmãos, mesmo na sua simplicidade, tão amáveis, tão bondosos. E Deus tem trabalhado assim no nosso meio, como igreja do Senhor Jesus, no sentido de ajudar o outro, colaborar com o outro. E você pode fazer isso ainda hoje. Isso é igreja, isto é comunidade. Para além desse momento aqui de culto, de liturgia, é entender que há uma vivência no dia a dia e que eu tenho essa responsabilidade e que eu preciso viver dessa maneira. Por isso que eles se reuniam no templo, se reuniam de casa em casa, o versículo 46, perseverando unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha que vida bonita, olha que viver cristão genuíno, pessoas cheias do Espírito Santo vivem assim, e é assim que nós devemos viver e queremos viver como igreja do Senhor Jesus aqui também na cidade de Ribeirão Pires. É o que o Salmo 133 diz: como é bom, como é agradável os irmãos viverem em união. E viver em união é isto, todos esses frutos são os frutos da união, da comunhão. Portanto, como igreja, nós desejamos também perseverar na doutrina. Como igreja, nós desejamos assumir um compromisso de vida comunitária. E como igreja também, meus irmãos, em último lugar, nós queremos crescer. E qual igreja não quer crescer? Nós queremos crescer também, mas o crescimento que vem de Deus. O versículo 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não parou nos 3.000, a igreja cresceu, e é impressionante o crescimento da igreja. Quando você lê o livro de Atos, você vai encontrar a narrativa. Primeiro haviam ali 120 pessoas, é o grupo do cenáculo, em Atos capítulo 1, versículo 15. Depois, meus irmãos, quando Pedro pregou ali no Pentecostes, mais 3.000 pessoas se converteram, foi o texto que nós lemos. Lá no versículo 47, esse versículo que lemos, diz que o Senhor continuava acrescentando. Então veja, fala de 120 pessoas, depois 3.000, e agora, dia a dia, o Senhor ia acrescentando. Lá em Atos capítulo 4, versículo 4, fala sobre 5.000, o número agora, crescendo para 5.000 pessoas. Lá em Atos, no capítulo 4, versículo 32, já não fala mais de número, diz assim: da multidão dos que creram. Já não dá mais para contar, contabilizar, é multidão. Olha que coisa linda, meus irmãos,
Lucas está narrando o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, e ele continua em Atos 5,14, ele fala sobre o crescimento mais e mais, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Em Atos 6,7 diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Em Atos capítulo 9:31 diz que a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Lá em Atos capítulo 12:24 diz que entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Em Atos capítulo 19, versículo 20 diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ou seja, há uma sequência aqui de crescimento, 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 crescimento. E esse crescimento, meus irmãos, primeiro, não é inchamento, é crescimento saudável, é o crescimento que vem de Deus. Não é um crescimento produzido pelo homem, não é crescimento com técnicas de marketing. Nós fomos invadidos por programas vindos de outros países, especialmente dos Estados Unidos, trazendo fórmulas de crescimento de igreja, e muitos abraçaram isso aqui no nosso país, os gurus aí do crescimento da igreja. Um deles, muito conhecido e muito usado aqui no nosso país, qual a proposta dele? Vamos abrir uma igreja. Como é que a gente vai abrir uma igreja? Então vamos fazer uma pesquisa de campo. Imagine que nós não temos igreja aqui na cidade de Ribeirão, então a gente vai abrir uma igreja, vamos fazer uma pesquisa de campo, sair pelas ruas e perguntar, se você fosse em uma igreja, o que você gostaria de ver nessa igreja? Aí anota lá, a pessoa responde: se eu fosse numa igreja, eu queria um estacionamento, eu tenho um carro, eu queria um estacionamento para o meu carro, estacionamento. Se você fosse na igreja, o que você gostaria? A cidade é muito quente, que tivesse um ar-condicionado. Ar-condicionado. Se você fosse em uma igreja, o que você gostaria de encontrar nessa igreja? Entendeu? Marketing, pesquisa de campo, reúne tudo isso e depois faz uma igreja a gosto do freguês, com tudo que as pessoas querem, com tudo que as pessoas buscam. Não nasceu da palavra, não nasceu do evangelho, nasceu do querer das pessoas, daquilo que elas entendem como sendo importante para as suas vidas, de encontrarem uma comunidade chamada igreja. E pasmem, muitas igrejas no nosso país nasceram assim. Meus irmãos, dizer que há crescimento, o crescimento só é verdadeiro, só é crescimento quando ele vem de Deus. E eu preciso, meus irmãos, finalizando, lembrar um dos grandes pregadores do passado, que foi Spurgeon, e ele escreveu algo muito sério que a gente precisa lembrar. Ele disse assim: da pregação em voz alta, como faziam os puritanos, a igreja gradualmente baixou o tom do seu testemunho. Então tolerou e desculpou as frivolidades da época. Em seguida, a igreja as tolerou dentro das suas fronteiras e, por fim, as adotou sobre o argumento de atingir o máximo de pessoas. Então, meus irmãos, de fato é o que já vem acontecendo, não de hoje, e infelizmente é algo que nós olhamos e percebemos mesmo no nosso tempo. E ele disse ainda algo muito duro. Ele disse assim: chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Então, meus irmãos, nós precisamos crescer sim, mas não é qualquer crescimento, não é de qualquer forma, é o crescimento que vem de Deus. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Na verdade, quando falamos em crescimento, se você for pensar, a igreja não cresce, os eleitos são de Deus desde toda a eternidade. O que acontece é que o evangelho é pregado e o bom pastor, ele chama as suas ovelhas, e quem é dele ouve a sua voz.
Então, nesse sentido, o nosso papel é pregar, é anunciar, não é produzir conversões, não é produzir crescimento por crescimento. O sucesso de um ministério não está no número de pessoas, não. É óbvio que, por outro lado, uma igreja saudável, naturalmente, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, porque é a consequência, o fruto de uma vida na presença do Senhor. E há muitos eleitos, meus irmãos, aqui nessa cidade, aqui em Ribeirão Pires, há muitos ainda para serem alcançados. A igreja ainda tem muito, sim, que alcançar, que pregar e que crescer. A palavra precisa crescer nessa cidade, e é o que nós desejamos como igreja do Senhor, crescer, mas o crescimento que vem de Deus. Ontem estávamos reunidos com o nosso ministério de louvor. Perguntei para a Cirlei, quantos membros nós temos? Ela falou, 27. Os irmãos, que coisa linda, 27 membros num ministério de louvor. Houve tempo em que estávamos aqui, eu lembro, dias com a Cirlei, com mais uma aqui tocando, né? Dias difíceis, dias de transição, mas sem abrir mão daquilo que é verdadeiro e daquilo que é genuíno. E a seu tempo o Senhor dá o crescimento, meus irmãos, e é o que Ele tem feito na vida da igreja, em todos os ministérios. Não é no nosso tempo, no tempo dEle. O que nós precisamos é permanecer fiéis à palavra do Senhor. Qual a igreja que nós queremos ser? Nós queremos ser esta igreja, uma igreja que persevera na doutrina, uma igreja que assume de fato um compromisso de vida comunitária, uma igreja que cresce o crescimento que vem de Deus. 44 anos, estamos rumo agora aos 50 anos, que será uma data muito especial para a vida da nossa igreja, e a minha oração é que todos nós estejamos aqui, daqui a 6 anos, para celebrar esse tempo, né, de 50 anos da nossa igreja. Que Deus nos dê saúde, nos dê força, para que possamos sim celebrar esse grande momento. Alguns talvez estarão nos 100 anos da igreja, mas a grande expectativa é que isso não aconteça, que o nosso Senhor Jesus volte antes e nos leve, não é? Mas enquanto Ele não vem, e se Ele não vier até lá, nós vamos continuar aqui firmes, com esse desejo no nosso coração, de ser esta igreja. Que Deus te abençoe, que Deus aplique essa palavra ao teu coração, amém?